Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Essa é a filosofia diplomática do nosso STF. E pelo que parece, essa filosofia torna as oscilações do barco do STF cada vez mais fortes. E cada vez pessoas pulam e pessoas caem e pessoas são empurradas desse barco. E essas pessoas, com o objetivo de não sucumbirem a forças ocultas do oceano que podem puxá-las para o fundo e calarem, elas estão buscando o holofote da opinião pública, o holofote da atenção. E nessa busca, elas estão revelando coisas distintas que aconteciam dentro desse barco, coisas que um país democrático não deveriam acontecer. E isso pode ajudar e vai ajudar a mudança de realidade, o embaralhar das cartas do poder em 2026, concretizando, obviamente, em 2027, com o STF tendo um poder mais qualificado dentro do poder democrático, dentro do poder em um país democrático. Presta atenção que as notícias de hoje colaboram para mais um degrau, para mais um step, para mais um passo dessa realidade que eu descrevi para vocês. E todo o ambiente está se desenhando para isso. Vamos começar com essa notícia que parece só ser vergonhosa. Brasil concede asilo à ex-primeira-dama do Peru, condenada no caso Odebrecht. Será que o governo Lula não sabe que isso vai queimar ele mais ainda? Que ele enviar um avião de Brasília, tá, para o Peru para ajudar, para salvar uma mulher que foi condenada por 15 anos por corrupção, ou seja, ela foi julgada, investigaram, descobriram e condenaram ela. E a gente pagou um avião para salvar, para ajudar ela a fugir da justiça. E ele acha que isso vai ajudar a diplomacia? Será que ele acha que isso vai ajudar a opinião pública, que cada vez fica pior? Eu acho que não. Então tem que ter uma justificativa. Por que ele resolveu ajudar? Será que ele é bonzinho? A gente já sabe que pessoa bonzinha não existe tanto nesse meio, né? Os bonzinhos não chegam até lá. Dito isso, provavelmente existe algum rabo preso, que essa é a moeda mais forte da política. Essa moça e o ex-marido dela, o presidente que está preso nesse atual momento, eles foram condenados de 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, envolvendo a construtora Odebrecht. Odebrecht ficou muito famosa no Brasil exatamente na época da Lava Jato, que o Gilmar Mendes se orgulha de ter acabado com ela. Será que existem mais informações que ainda não encontraram a luz do sol e que isso poderia prejudicar ainda mais a situação do nosso querido presidente ou de algum personagem muito influente na política brasileira? E aí essa mocinha lembrou: eu tenho tal informação, você me consegue um avião? Claro, minha amada amiga. Ou seja, temos que ficar de olho como que isso vai se desdobrar, mas a grande verdade é que o Brasil está virando o paraíso dos políticos. A gente tem políticos corruptos e comprovadamente corruptos em cargos muito bons e com as condições muito boas e sendo financiada pelos trouxas, ou seja, pelos brasileiros. Temos que ficar muito atento porque isso é ruim, mas tem uma esperança, caros amigos, tem uma esperança que eu vou mostrar para vocês. Mas continuando aqui, a gente tem mais um caso que eu achei interessante trazer aqui de notícia, que eu acho que isso aqui vai balançar muito o barco do STF. Essa aqui dá um balanço, vamos dizer, nível 2, e a última notícia dá um balanço nível 5. Presta atenção. Moraes toma lugar do Itamaraty e pressiona Espanha por negar extradição do jornalista brasileiro. Você deve ter visto na notícia. Espanha vê motivação política na extradição do Oswaldo, que teoricamente é um jornalista bolsonarista, e aí ele compartilha notícias e críticas e o governo brasileiro não tem gostado, ou melhor, o STF não tem gostado muito de críticas, né? E aí ele vai atrás como um pitbull. Só que às vezes esses indivíduos estão em países com um grau democrático acima do nosso, e países com um grau democrático acima do Brasil não permitem prisões por crime de opinião, não permitem perseguição política. E esse é o segundo caso. A gente já teve o caso do Alan dos Santos nos Estados Unidos, que os Estados Unidos falou: isso é crime político e aqui a gente não pune isso, então a gente não vai quebrar nossa Constituição para enviar ele. E
nós demos uma resposta porque a gente é brabo. É pau no Francisco e pau no Chico, tá bom? A gente é brabo. E daí agora na Espanha e a gente deu pau no Francisco de novo. Então presta atenção. Aí beleza, aí tem várias notícias falando disso, só que tem um ponto que eu achei bem interessante. A Espanha, além de desqualificar a denúncia do Brasil, ela entrou em contato com a Interpol, ou seja, mais uma instituição, para desqualificar e retirar o nome do Oswaldo da lista da Interpol para prisão. Ou seja, vai ter mais uma instituição que vai validar ou não que existe motivação política nas decisões judiciais do Brasil, o que diminui ainda mais a reputação democrática do Brasil, criando mais apoio para um certo lado nas eleições de 26. Qual será esse lado? Deixo a reflexão. Continuando, quem que foi o cara, ou melhor, como que foi a resposta do nosso caro Moraes a essa quebra de acordo com a Espanha, com os Estados Unidos? No caso da Espanha, ele simplesmente deu prisão domiciliar para esse búlgaro, que foi condenado na Espanha porque ele transportou 52 quilos de uma coisa branca para Barcelona. E aí ele fugiu para o Brasil, porque ele sabe que o Brasil é uma várzea, ele estava preso, e agora simplesmente o nosso Xandex liberou ele. Você acha que esse cara vai ficar dentro da casa dele? Será que ele não vai dar linha na pipa? Ou seja, vergonhosa essa decisão. Mas não foi a primeira vez. No caso do Alan dos Santos, e agora você vai entender minha analogia do pau, do Francisco e do Chico. No caso do Alan dos Santos, o governo respondeu também aos Estados Unidos, simplesmente não fazendo a extradição de um espião russo que se passava por brasileiro. E olha que interessante esse diálogo. Você sabe quando os Estados Unidos vão extraditar o Alan dos Santos? Pau que dá em Chico, também dá em Francisco. Pessoa envolvida na decisão sobre o espião russo em entrevista a um jornal local. Ou seja, caros amigos, a gente simplesmente está deixando nesse país jornalistas e pessoas que criticam, que usam texto, que usam mensagens para incomodar, para criticar, e a gente está ficando, ou melhor, está soltando traficante, espião, e aqui eu vou mostrar qual que é o resultado de você ter mais traficantes no país. Aqui está o resultado, ó. Isso aqui aconteceu hoje em São Paulo, olha só. Solta a música. Corre! 2 narcoterroristas estrangeiros mortos, 2 policiais do choque baleados em confronto em Suzano, 2 criminosos presos, outros ainda estão sendo procurados e um policial faleceu. Isso aqui é o resultado da gente soltar. Esse aqui é o resultado de você passar a mão na cabeça, de você considerar a vítima, de você fazer várias e várias considerações. O Brasil tá virando o paraíso da corrupção e do crime. Agora a gente soltou mais um. E aí, essa vida desse policial, como é que faz pra voltar? Como é que faz? Será que tem algum juiz que fala, ele tem que ressuscitar, liga pra Deus, Deus, manda um requerimento aí, por favor. Gostaria da ressurreição desse policial, ele não fez nada de errado, estava ali apenas fazendo o trabalho dele. Aguardo, você tem 24 horas ou começará a ser multado. Deveria fazer isso, mas não sei se Deus responderia. Dito isso, também tem um ponto que eu acho interessante. Espanha respeitou o tratado de extradição no caso do Oswaldo, porque um dos argumentos é que ele quebraram o acordo. Na verdade, não quebrou. Por quê? No tratado de extradição entre o Brasil e a Espanha está escrito que um dos países não considerará a extradição de acusados de crime político. Normalmente, em tratado de exposição, tem 2 grandes cláusulas, que não pode ser nenhuma cláusula que seja contra a lei do próprio país e também crime político, crime de opinião, perseguição política. Logo, a Espanha não foi contra. E se a Interpol aceitar a interpretação dos Estados Unidos e da Espanha que isso é crime político, que cai ainda mais a democracia brasileira e o STF balança mais ainda porque as pressões internacionais aumentam. Dito isso, vamos continuar. Moraes cobra explicação de embaixador da Espanha. Além dele já perceber que a imagem dele no exterior está sendo deteriorada, as pressões vão aumentar, mas o ego do homem está muito grande, o cara está com muita confiança e ele não para. Ele já teve a resposta do governo e agora ele foi atrás do embaixador espanhol no Brasil. Por quê? Por quê? Por que esse cara vai ter uma informação diferente do que da corte judiciária da Espanha? Ou seja, só para criar mais ruídos, é para tentar amedrontar, talvez? Não sei, tá? É uma reflexão. Ou seja, a situação cada vez fica mais complicada no Brasil. Mas vamos continuar. Agora a gente vai ver aqui uma queda, ou seja,
Ex-assessor do Moraes temia ser preso ou morto pelo ministro, caso revelasse bastidores do TSE. Isso aqui foi o resultado de uma investigação da Polícia Federal, que olhou as mensagens do celular do Tagliaferro, acho que esse é o nome dele, Eduardo Tagliaferro, com a mulher dele, e ele fala para a mulher: se falar algo, o ministro me mata. Ou seja, possivelmente ele estava lá no mar com medo das forças ocultas. E o que ele está fazendo? Jogando para a mídia, para ele buscar um holofote, para a morte dele minimamente não ser em vão, ou até preservar a própria existência. O que a gente tem que olhar aqui é como isso vai se resultar, quanto isso vai ganhar de exposição, porque isso tem que ser investigado, né? Um ministro pode ameaçar outro? E a gente tem que perceber que cada vez o STF fica mais isolado e tem um jogo rolando nesse exato momento, uma estratégia, na minha humilde suposição, de começar a limpar o pano do Chandex. Presta atenção. Mas antes disso, eu vou mostrar esse vídeo aqui, que é o ministro Lula criticando o STF. Como assim, Floriano? O ministro Lula criticando? Exatamente, o ministro critica, presta atenção. Que esse debate tem que ser feito no Poder Judiciário. É verdade que cabe uma reflexão do próprio Supremo. Eu acho que houve excessos nas tipificações de alguma pena. Por exemplo, aquele caso de uma senhora que recebeu 14 anos de detenção, acho que isso é um excesso. Eu acho que a tipificação das penas, elas têm que ser revistas, e penso que o presidente Hugo Mota, que o presidente Davi Alcolumbre terá muita serenidade de poder construir essa pauta dentro. Mais pressão para o Hugo Mota, e isso vindo de um ministro do Lula. Ou seja, o calo começou a apertar, caros amigos. O calo começou a apertar. E olha essa jogada aqui, tá? Ontem, no vídeo de ontem, eu mostrei pra vocês esse caso aqui, ó. Que é basicamente o caso desse cara que ele não foi libertado lá, mesmo tendo um parecer de problemas cardíacos, de precisar fazer uma cirurgia cardíaca. A PGR se manifestou contra a prisão domiciliar desse senhor. E aí, estranho, porque a PGR normalmente tem a mão mais leve do que dos ministros do STF. E aí, em seguida, sai essa notícia. PGR pede prisão, mas Moraes manda soltar condenado dia 8. Esse aqui eu não sei se é ele especificamente, mas esse aqui é ele. Contra a PGR, Moraes concede prisão domiciliar a pastor com problemas cardíacos. Ou seja, o Moraes ficou bonzinho? Por que ele tá bonzinho? Na minha humilde suposição, ele está querendo limpar um pouco a barra, porque as coisas estão apertando, 26 está chegando aí e vai ocorrer o reembaralhamento das cartas e o poder vai mudar de mão. E temos que lembrar que o peso da mão americana vai estar nessas eleições com alta probabilidade. E eu vou reforçar uma indicação muito importante. Sempre que você vê notícias, como essa aqui, ó, como essa aqui da primeira-dama, notícias que são verdadeiras e que mostram a real face do governo, compartilhem. Não precisa ser notícia minha, compartilhe as notícias que você acredita que são relevantes para os brasileiros acordarem em 26, isso é fundamental. Dito isso, te convido a me seguir aqui, que eu vou trazer notícias todos os dias e acompanhando esse desenrolar dessa história. E comenta aqui, em 2026 a gente reembaralha essas cartas ou não. Um abraço e até o próximo vídeo.